elas continuem frustradas. Vamos agora para a manchete da Cíntia, Ari, que é sobre um tema de décadas, 3 décadas no Brasil, que agora há uma luz no fim do túnel, Ari. No Senado será votada agora no plenário. Grandes empresas lançam um manifesto pela aprovação. Cíntia. Bom, ontem passou na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o relatório foi aprovado por 20 votos a 6, um placar bastante elástico, mas isso não quer dizer que o governo esteja despreocupado nessa votação que começa a partir das 2 horas no Senado Federal. Isso porque, desde ontem, o ex-presidente Bolsonaro vem tentando convencer senadores a votarem contra a proposta de reforma tributária, que é uma proposta, para usar a expressão do ministro Fernando Haddad, geracional, que está há quase 40 anos no Congresso Nacional. E é uma reforma tributária que não é aquela reforma que o governo esperava, inclusive isso foi dito ontem pelo relator Eduardo Braga, não sei se a gente vai rodar a entrevista dele falando sobre isso, mas de qualquer maneira ele falou que foi a reforma possível de ser aprovada. Esse material. E muitos aspectos, né, muitos aspectos são considerados, a gente vê aí, então, a fala do Eduardo Braga, não sei se a gente vai poder colocar, mas seria interessante, porque Amadeu estava extenuado, porque foram mais de 7 horas, né, de sessão no dia de ontem, então vamos aí a um breve resumo do que disse o relator, para a gente depois explicar por que essa reforma é tão importante, quais são os principais pontos que foram aprovados no relatório e que vão para o plenário no dia de hoje. Eu acho que nós aprovamos na democracia o que foi possível. É a primeira reforma em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. Isso, Amadeu. Então, há uma certa unanimidade na sociedade brasileira, sobretudo entre os empresários, os grandes empresários, da necessidade de aprovação dessa reforma tributária para que o país possa andar, para que o país possa se desenvolver. Então, hoje já não se fala em reforma tributária, reforma apresentada pelo governo ou a reforma que o ministro Haddad quer aprovar ou que o presidente Lula quer aprovar, mas a reforma que é necessária para o país. Então, no dia de hoje, tem um manifesto de grandes empresas montadoras, entre elas a Volkswagen e a Toyota. Esse manifesto foi publicado no jornal Folha de São Paulo, inclusive nós temos o print aí, se o Ari puder ler, porque é bem importante o que eles tratam aí. A gente está falando de grandes empresas, empresas que contribuem para o desenvolvimento, para a geração de trabalho, de renda, ou seja, de emprego no país, e que estão favoráveis aí, ao contrário do que poucos deputados da oposição ainda questionam, eles são a favor da reforma tributária e devem ser aprovada no dia de hoje. A reforma tributária é importante para o Brasil. A reforma tributária é importante para os brasileiros. Quem ganha com isso? Nossos clientes, nossos colaboradores, nossos acionistas, nossos concessionários, nossos fornecedores, nosso governo, nossa sociedade e, é claro, o meio ambiente. Temos plena confiança no entendimento dos parlamentares em relação à importância de uma votação justa neste capítulo tão importante para a história do Brasil. Juntos, a indústria e o país podem acelerar mais forte. Aí eu resumi a carta aberta, né, das montadoras. Isso. Tem alguns pontos, Amadeu, que eu queria destacar aqui, que é a simplificação tributária. Por isso que os brasileiros precisam conhecer o que é essa reforma, criação desse imposto sobre o valor agregado, que já é utilizado em 170 países, o cashback do imposto para famílias de baixa renda na compra de alimentação e outros itens essenciais, como o botijão de gás, imposto zero da cesta básica, produtos de limpeza e higiene pessoal com desconto de até 60% na alíquota do imposto de renda, imposto zero
para medicamentos de tratamento de doenças graves e alíquota reduzida de 60% para remédios e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, além da tributação de bens de luxo, como jatinhos, iates e jet ski, e também a destinação aos estados de 5% do que foi arrecadado e imposto seletivo que tributa produtos nocivos ao meio ambiente. Vamos lá. Na verdade, essa reforma que há 30 anos é discutida, debatida, finalmente será votada. É daqui a pouco, né, Cíntia? 2 horas começa a sessão. E a expectativa é que vote primeiro e segundo turno ainda hoje. Isso, e o governo espera ter 55 votos, entre 53 e 55. 53, precisaria de 49, é isso? 49, já que é uma proposta de emenda à Constituição. Certo. E o Brasil vai sair, minha gente, da pré-história na cobrança de tributos para ser um país contemporâneo e ajudar a destravar a economia. É a perfeita? Não, é a possível. Mas eu quero ouvi-los. Começo com você, Ari. Quero falar um pouco da guerra fiscal, que a gente sempre se habituou a ouvir desde que a gente começou no jornalismo. Acho que até o Amadeu, que tem mais tempo, né, ele sempre ouviu essa expressão, guerra fiscal, guerra fiscal. O que é isso? Os estados, com um maior bala na agulha, atraíam as empresas, ofereciam lá os benefícios, e aí o imposto era pago sobre o que era produzido. Isso, claro, gerava uma montanha de dinheiro em impostos. Com a reforma, passa a ser pago onde é consumido. Isso acaba com a guerra fiscal, que a princípio era positivo, mas depois ficou muito injusto, porque paga onde se consome mais. Claro que há uma regra de transição, a Cíntia, inclusive, já explicou isso aqui, que a reforma ela tem um tempo longo de décadas para ser completamente implantada, vai haver essa transição. Mas eu acho que isso é muito bom, beneficia estados que só mais consomem do que produzem. É claro que ainda vai haver atrativos que os estados vão fazer para essas empresas se instalarem lá, para não ser injusto também com quem já tem, né? Com quem está negociando. Então, essa guerra fiscal, eu acho um ponto importante que a reforma toca nisso de maneira bem nevrálgica. Pois não, Kátia? É uma vitória, né, do governo. Acho que a gente começou o ano e aqui a gente debateu isso, debateu no programa da noite, no Ciência Política, com essa perspectiva se o atual governo conseguiria ou não levar adiante, porque primeiro teve a aprovação, a mudança, a aprovação do orçamento, e aí como meta também, nesse Congresso, que não é favorável ao atual governo, a aprovação dessa reforma. Eu acho que aí, é óbvio, o PT sai fortalecido, aprovando isso esse ano e conseguindo promulgar, porque ainda vai para a Câmara, o Senado e a Câmara têm que concordar com o texto, né? Vem um trabalho árduo aí depois, porque por hora o principal foco está sendo a simplificação. Aí o trabalho de definição de alíquotas, e aí onde a gente vai ter também mais muito debate, deputados, senadores, oposição, governo, vem depois, né? Esse acompanhamento vai ter que ser feito também posteriormente. Mas o governo sai fortalecido, Haddad principalmente sai fortalecido, aí conseguindo. Parece que o Centrão está entregando aí finalmente os votos que vem negociando, né, com os cargos. E o grande problema, na verdade, das críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro está no fato de que ele proveu, ele teve oportunidade de executar num governo de direita, num governo que a priori, e aí a gente entende que defende, né, esse tipo de mudança, e não conseguiu. E é exatamente essa narrativa, esse discurso que o enfraquece sua bandeira e também junto com o setor empresarial, que ele está tentando evitar com esse manifesto e alegando aí várias outras razões ideológicas para que senadores e deputados não aprovem o texto da reforma. Pois não, Marta? É isso, Amadeu. É uma vitória para o país, claro, principalmente. E aí agora, depois que a proposta for realmente aprovada, se ela for realmente aprovada, como dizem as expectativas no Senado, vai voltar para a Câmara. E, ao que parece, existe uma boa vontade do presidente da Câmara, de Arthur Lira,
né, de aprovar com facilidade, com maior rapidez, essas pautas mais econômicas. A gente também tem um ponto positivo aí, que, digamos assim, vai favorecer que o andamento no Senado passe também na Câmara com mais facilidade, por conta que as bancadas, inclusive de oposição, algumas delas, estão indicando ali que seus parlamentares votem favoráveis à matéria. Inclusive, o senador Ciro Nogueira votou favorável na comissão, diz que vai indicar que o partido também, os parlamentares, votem a favor da matéria. A gente vê que, de certa forma, tem ali uma boa vontade de alguns parlamentares, alguns que votaram contra nas comissões, se eu não me engano, 6 parlamentares, Sérgio Moro entre eles. Pelo que eu vejo, existe ali só aquele papo de que tudo que o governo aprovar, eu vou desaprovar. Tudo que ele for a favor, eu vou ser contra. É o que eu vejo, porque nada mais justifica a posição contrária. Não é a reforma perfeita, não é a reforma, o texto não é da forma como foi enviado pelo governo. Houveram ali algumas modificações, acredito que ainda virão outras, tanto pelo Senado quanto pelo Congresso, pela Câmara, na verdade, mas é o que está tendo, né? É o que está tendo no momento e eu acredito que pelo menos agora isso vai andar com maior rapidez. Aliás, é preciso aqui parabenizar o senador piauiense Ciro Nogueira, que mesmo sendo da oposição e da base bolsonarista, votou pelo país. Que não é questão de Lula-Bolsonaro, minha gente. A eleição acabou há 11 meses, vai fazer 11 meses. Acabou. O que está tratando aqui é o futuro das pessoas, do país, nosso. Pois não, Apoliana? Quem dera, Amadeu, se fosse esse o pensamento da maioria dos parlamentares. A gente sabe que não funciona assim no Congresso Nacional com a grande maioria dos congressistas. Que bom que a gente teve esse momento de aprovação, apesar de toda a campanha contra, de jantares promovidos pelo ex-presidente da República nessa tentativa de evitar o avanço da matéria, por exemplo, como a gente vê já parte da mídia trazendo esse assunto. Então, a questão ideológica precisa ser deixada de lado, a questão partidária precisa ficar num segundo plano também, porque a gente não vai conseguir avançar nas pautas de desenvolvimento do país se a política, o fígado, falar mais alto. Aliás, além do senador Ciro, também outro progressista, o senador Esperidião Amin, também votou favorável lá na CCJ. Foram 2 que, mesmo bolsonaristas, entenderam que não está tratando mais de eleição nem de se é Lula ou Bolsonaro, se está tratando do Brasil. E mais, os 2 que são liberais votaram a pauta liberal, votaram a favor de uma agenda liberal, meu Deus do céu. Então, Cíntia, é aguardar a votação a partir de 2 horas, é isso? Isso, 2 horas começa a sessão, Amadeu. Eu queria falar rapidamente dessa operação da Polícia Federal que está acontecendo hoje pela manhã. São muitos mandados de busca e apreensão e é algo, digamos assim, relativamente novo, né, no país. Vou pegar bem aqui as informações. É a Operação Trapiche da Polícia Federal, que cumpre mandados em Minas Gerais, em São Paulo também. São exatamente 7 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de busca e apreensão cumpridos e um mandado também lá em São Paulo de prisão temporária. Os policiais estão cumprindo esse mandato porque essa operação Trapiche é com o objetivo de interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. E essa operação, portanto, acontecendo no dia de hoje, esses recrutadores devem responder pelos crimes de constituir ou integrar a organização terrorista e realizar atos preparatórios de terrorismo, com penas de até 15 anos e 6 meses de reclusão. São células nazistas no Brasil? Não, ainda não. Nazismo era outra pauta. Então é essa aí que eu quero. Essa que eu quero falar agora. Isso aconteceu hoje.
E aí acho que tinha a ver, né? Ela dialoga com a pauta do nazismo, porque a gente pautou o nazismo a partir da reportagem do New York Times, mas aí a gente tem hoje essa operação também da Polícia Federal, Amadeu. Vamos lá com o destaque do New York Times para o avanço de células nazistas no Brasil. O Brasil, que aliás já teve a maior concentração de nazistas fora da Alemanha no século passado. É isso, Amadeu. Essa publicação foi destacada hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e ela aponta para a investigação que foi iniciada no Brasil